Pessoal, eu quero aqui deixar mais uma contribuição de leitura e de estudos para o processo que vamos ter agora no dia 27 de outubro da Prefeitura de Vitória, o Magistério. Eu estava fazendo a leitura e eu encontrei aqui no edital uma exigência de expor as 4 componentes da comunicação não violenta. Comunicação não violenta vem da década de 60, um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que determinou 4 elementos importantes para se desenvolver a comunicação não violenta. A gente está falando de uma comunicação tanto pessoal como profissional, que você pode ter no seu dia a dia, como também aquela que você manifesta como profissional, principalmente no seu papel de mediador dentro da educação, onde se faz necessário você, com os alunos e com os outros profissionais da escola, desenvolver esse tipo de comunicação, onde a violência seja lado, onde você possa realizar uma espécie de reflexão dentro das comunicações que você tem. E aí, dentro dos 4 elementos, começa com a observação de não julgar. Observação sem julgar. Isso quer dizer que o nosso olhar, ele sempre vai produzir um julgamento julgamento de valores diante daquilo que a gente observa no dia a dia das situações. A aparência das pessoas, a própria forma da pessoa se comunicar e agir, a gente faz um julgamento disso. Só que é necessário que esse julgamento, que é inevitável na minha opinião, que esse julgamento ele seja guardado para você e, se necessário, no momento apropriado, é que você vai expor as considerações daquilo que lhe foi necessário. Porque, em muitos casos, a pessoa expõe a opinião dela sem que seja reivindicado a opinião dela, né? Seja pedido a opinião dela. Então, dentro dos 4 componentes que ele destaca, o psicólogo Marshall Rosenberg, um deles é a observação sem julgar, de forma que o seu olhar crítico ele vai permanecer, mas não que você seja uma pessoa crítica e que a todo momento venha fazer as suas considerações de como a pessoa deve agir, se comportar, se vestir, falar, viver. Às vezes a pessoa não perguntou a sua opinião e a sua opinião não cabe naquele momento. Então, é necessário você guardar para si, observar sem julgar. É o primeiro componente. O segundo componente é reconhecer e assumir os sentimentos. Nesse caso aqui, ele destaca que a comunicação não violenta, ela parte do momento que a pessoa consegue reconhecer os próprios sentimentos e suas emoções e controlar esses sentimentos e controlar as suas emoções. Ele destaca a pirâmide de Maslow, onde ele coloca que o ser humano tem as suas necessidades. E aí ele é movido por essas necessidades. Há necessidades fisiológicas na base da pirâmide e as necessidades de autorrealização no topo dessa pirâmide. Então, às vezes a pessoa ela tem uma necessidade de atacar, ela tem uma necessidade de se mostrar, ela tem uma necessidade de rebater, de contra-atacar alguma agressão, alguma violência. Partindo do pressuposto, pensando no magistério, você vai se deparar com situações de conflito e de ataque, aonde você vai ter que usar da sua inteligência, da sua perspicaz, para poder não reivindicar, para poder não revidar, melhor dizendo. Ter sabedoria para poder agir no momento certo.
né? Que é isso aqui, reconhecer e assumir os seus sentimentos, controlar os seus sentimentos. Seus sentimentos, eles precisam ser controlados, porque se você é atacado e você ataca de volta, se você sofre violência, se você reproduz mais dessa violência, o conflito ele se torna cada vez maior. Então, se faz necessário isso aí. Terceiro componente destacado por ele, aqui, ó, sentimentos. Identificar sentimentos. Não é uma tarefa fácil, pessoal, a pessoa conseguir fazer uma leitura dos próprios sentimentos e uma leitura também dos sentimentos do outro, porque o outro também tem sentimentos. E principalmente na hora que a pessoa está agindo com violência, está se comunicando com violência física, verbal, psicológica, a pessoa ela tem que entender que aquela violência tem uma origem. E você, ao identificar esse sentimento, a raiz desse problema, você vai encontrar ali formas, meios, mecanismos para poder trabalhar nas soluções daqueles problemas. Por fim, ele destaca aqui o pedido. Aí diz aqui, quando alguém se comunica de forma violenta, o quarto componente é pedido. Quando alguém se comunica de forma violenta, com julgamentos e críticas, a outra tende a se proteger usando o contra-ataque, usando a mesma comunicação violenta. Então, não quer dizer que exista uma regra para você se comunicar. Não existe. Mas você, como mediador do processo de ensino-aprendizagem e como sujeito de direito, como pessoa física, como cidadão, você tem que ter a leitura do que está acontecendo. É igual diz aqui, ó, é preciso pedir de uma forma genuína e demonstrar empatia. Às vezes, a pessoa ela pode estar calma, mas sendo irônica, sendo cínica. Então, quando você faz um pedido, quando você se expressa, é importante que no seu pedido você seja muito claro naquilo que você está pedindo. É bom que você seja claro, que você se faça ler, que você se faça entender, para que essa comunicação ela seja perfeita, para que essa comunicação seja não violenta. Esse que é o importante. Então vamos lá, vamos recapitular. Observar sem julgar, reconhecer e assumir sentimentos e as necessidades da pessoa. 2. Sentimentos, identificar os sentimentos. E 4. Pedido, que é você saber fazer essa leitura, de se expressar, de fazer se entender, saber se o outro está te entendendo no seu pedido, porque às vezes está pedindo calma de uma forma violenta. Então é importante que você se faça entender. Aqui, ó. Quer dizer que a pessoa não vai explodir? Não, a pessoa pode ser que em algum momento ela não consiga produzir essa comunicação não violenta. Vamos explodir sim, e podemos desabafar um mundo de palavras agressivas quando formos surpreendidos por situações em que não estamos esperando, ou em situações que fomos muito magoados. Momento que a pessoa se sente um nada, um lixo. É nessa hora que é preciso a pessoa ter calma, ler a situação e poder colocar para fora o sentimento dela, de forma que o outro entenda. Existe você e existe o outro. Às vezes você acha que não está sendo violento, mas o que o outro acha do tipo de comunicação que você está esperando? Então, tem que prestar atenção nisso aí. E esses são os 4 componentes da comunicação não violenta que vão ser cobrados no nosso concurso. Tá certo, pessoal? Forte abraço.